O país mais tecnológico do mundo, para muitos, não sabe programar. Vou falar e vou tentar te provar isso agora. Vamos andar aqui, olha ao seu redor. Estamos aqui em Shinjo. E aqui tem muito robô de restaurante, várias franquias que tem esse robô, né? Onde chega no segundo exato, venda de bebida automática em cada esquina, se você olhar aí. E se eu te perguntasse qual que é o país onde tem mais programadores no mundo, você ia falar o Japão, né? Faz sentido, mas a resposta é não. E não chega nem perto. Eu já falei muito sobre mercados de TI aqui, mas o Japão, esse país aqui, tem menos desenvolvedores per capita do que a Estônia, por exemplo. Só jogando um dado aleatório aí, do que Israel. Mas o que seria isso, mano? Que tipo, mano, a população em si, a porcentagem da galera que é programador é muito menor do que dos outros países, né? Do que a Coreia do Sul, que é um país que eu posso usar melhor para comparar, que é um país culturalmente mais parecido com o Japão, né? E menos que o Brasil, né? Em proporções de mercado, de trabalho, de programadores, né? E como isso é possível, né? A gente pensa, pô, a gente tá andando, vê tipo um país cheio de tecnologia, como que os caras chegaram nesse nível, né? É o que a gente vai tentar debater um pouquinho hoje aí. E no final prometo que eu vou tentar entregar uma coisa aí para você aprender mais sobre esse país e tecnologia, né? Para entender o Japão, você precisa entender uma coisa primeiro, né? Programar é falar inglês também, né? E não metaforicamente falando, mas literalmente, né? Os códigos são em inglês. A documentação é em inglês. O Stack Flow é em inglês, né? O GitHub, todos esses processos. Eu estou falando que é muito complicado, por exemplo, alguém que nunca viu programação, né? No mundo inteiro funciona em inglês, né? E o Japão é uma das piores médias de inglês entre os países desenvolvidos, ou seja, a galera que não vai falar inglês. É pouquíssimo a parte da população vai falar um inglês bom, né? E o ranking da proficiência, o Japão fica, sei lá, em torno dos últimos, na posição 80, se você for olhar aí estaticamente falando, né? Atrás de países que a gente nem imaginava. Então imagina, se quer aprender a programar, você abre um tutorial e metade das palavras que você lê você não entende nada, né? Imagine você como um japonês. Não porque você é burro, né? Mas porque você nunca aprendeu a língua da tecnologia, ou a língua que todo mundo fala assim na programação, que é o inglês. Pro japonês, quando ele olha umas frases em inglês, é tudo muito complexo. É como imagine você lendo japonês. Você que nunca estudou japonês, né? Aí você fecha o computador e fala, pô, não é pra mim, né? Faz sentido. Mas aqui vem um problema, né? Isso não explica tudo, obviamente, porque a China tem o mesmo problema com o inglês, né? Porque os caras não falam inglês. E a China tem mais engenheiros de software por ano que qualquer outro país do mundo, né, atualmente. E, então você tem que chegar ao mais profundo acontecendo aqui, fora os investimentos em educação da China, né? E é isso que eu quero te mostrar agora. Lembra que eu falei no começo que o país mais tecnológico do mundo pode ser considerado o Japão, mas não sabe programar? A resposta não é só inglês, né? É algo muito superficial. O problema real é o sistema que foi construído para trabalhadores, que era para trabalhadores perfeitos aqui, né? Eu moro aqui, eu estou me formando em TI aqui, e eu quero falar um pouquinho de por que esse sistema de formar programadores destruiu a capacidade deles de criar. Claro, isso não é para todo mundo. Sempre há exceções, sempre há pessoas que se dedicam mais, que têm mais interesse. Estou falando aí na mediana de como esse sistema foi feito para formar programadores, né? No Japão, desde criança, você aprende uma coisa, o erro é uma vergonha, né? O sistema de educação aqui, o vestibular, o Juken deles, é considerado um dos mais difíceis do mundo. O aluno passa anos decorando respostas. A galera se prepara para a prova, que tem prova para tudo. Tudo tem um certificado para você se preparar para entrar no mercado de trabalho. Não existe muito um espaço onde a pessoa tá tudo bem não passar, sabe? É muito cobrado, principalmente os japoneses. Se você tem tal prova, você passou no TOEIC, por exemplo, você tem o Java Silver. Cara, isso é muito cobrado, principalmente na procura de emprego que eu tô vendo muito agora. E programar é exatamente isso. Você escreve, quebra, conserta, erra, faz todo esse processo de novo, né? Bug, conserta, erra. Se você tem medo de errar, está sempre, sei lá, pensando no formato de uma prova,
isso influencia muito como você vai aprender a programar, né? Tanto que eu faço isso nas provas aqui de Semongako, e é algo muito voltado como você tem que saber, né? Falta uma segunda camada aí, eu vejo, né? Quando eu vejo, pô, tô andando aqui por Shinjuku falando sobre TI. Não faz tanto sentido, mas o mercado de trabalho japonês tradicional, quando você olha aqui ó, em volta, funciona assim. Você entra numa empresa grande, você fica lá pela vida toda, lealdade total, estabilidade total. Isso criou uma geração inteira de trabalhadores incríveis, disciplinados, pontuais e que vão seguir seu patrão, geralmente, sem questionar, né? Mas isso nunca criou uma cultura de dev, freelancer, de um ambiente extremamente voltado para o desenvolvimento desse tipo. A não ser em jogos, né? Porque a galera é realmente apaixonada por isso e o Japão se destaca. Mas em programação puro, não é tanto. Tanto que apesar de ter uma galera muito que ama isso, que cria jogos incríveis, por exemplo, em programação, ainda é a minoria da minoria. Como eu disse, é a menor quantidade de população que programa, assim, tá, entre os países desenvolvidos, né? Menor per capita, se for falar um pouquinho mais especificamente. E sabe o que é engraçado? O Japão ainda usa fax, todo mundo fala isso, mas pra mim não vai fazer diferença, eu não vejo mais tanto. Não é porque o japonês é burro, muito pelo contrário, mas é porque o sistema, e ninguém questiona como funciona, sabe? Isso eu acho muito engraçado dos japoneses, eles não questionam. E se você for pesquisar um pouquinho mais os números, você vai ver em pesquisas, notícias, o Japão é um dos países com maior déficit de trabalhos digitais, tipo de desenvolvedores do mundo. E eles sabem disso, o governo sabe, as empresas sabem. Vamos mudar todo esse sistema que foi formado da cultura, onde também o japonês vê que não entende que programação é algo mais complexo, algo muito, muito difícil assim. Não que seja algo fácil, mas para eles é algo de outro mundo, porque está em inglês, sabe? Se você for falar com um japonês normal, né? Não sei se é aquele aficionado por jogos ou por, né? Aquele mais nerd. Então o que acontece é que com um país com toda a tecnologia do mundo, com muito foco em hardware, desenvolvimento de robôs, seja autopeças, seja sistemas desse tipo em hardware, não tem não tem software para isso, sabe? É engraçado. O Japão percebeu já esse problema desde 2020, desde muito antes, e tipo, programação tá virando algo meio que obrigatório, né? Se você for olhar a meta do governo, você vê que ele quer transformar centenas, milhares de trabalhadores em programadores ou trabalhadores digitais. E Tóquio também virou um hub de startup, né? Tem até o Beach Valley, que eles chamam aqui, né? Mas sabe o que é engraçado tudo isso? O Brasil, a gente tem exatamente o oposto do problema, que é o do japonês. A gente cresceu com uma estabilidade sem sistema, sem garantia nenhuma. Isso que é uma coisa que eu acho que tem como comparar, que é a adaptação, né? A criatividade não tanto, porque tem muitas pessoas criativas aqui no Japão, mas ainda acredito que são minoria. Mas sim um jeito de resolver o problema, de como você se adapta a isso para programação, né? O dev brasileiro é realmente conhecido internacionalmente por ser um cara que entrega mais do que precisa, um cara que ele se adapta à estrutura, porque, porra, ele vai dar um jeito, sabe? Ele vai esperar isso. Pelo menos é isso que eu vejo, né? E então, o japonês não sabe programar? Olha, não é porque ele seja burro, longe disso. Longe disso. Muito mais inteligente do que muitos outros países. Muito mais que o Brasil, eu acho, talvez. Em alguns aspectos, né? Ninguém é burro, inteligente nesse sentido. Mas porque o sistema dele foi tão bom em criar essa obediência, estabelecimento, essa perfeição, que esqueceu de deixar espaço para errar, aprender, voltar. O inglês também é uma parte, uma barreira invisível, mas não acho que seja uma barreira tão real assim. Resumindo, ela exige o inglês e o japonês nunca priorizou isso, né? Não tanto assim. Ou porque é uma língua tão difícil de aprender pelo sistema de educação japonês pune quando você faz um erro tão grave, você é muito focado em provas, que não ajuda tanto na parte prática de TI, eu vejo. E a cultura de emprego vitalício que nunca deixou espaço para os caras se adaptar, ser diferente, né? Bom, semana que vem eu tento entregar um outro conteúdo para você que seja de relevância para a de TI o Japão e todo mundo que tem interesse em trabalhar aqui algum dia. Se inscreve aí e te vejo lá. Valeu!